E aí galera, beleza? Vamos fazer uma aula aqui de funções orgânicas. Legal? Quais são as principais funções orgânicas que a gente vai ver? Álcoois, fenóis, aldeídos e cetonas. Então vamos lá. O que é um álcool, né? Um álcool ele é caracterizado por uma hidroxila, que é um grupo OH, ligado num carbono saturado. Carbono saturado é aquele que só faz ligação simples. Então, esse grupamento hidroxila ligado num carbono saturado caracteriza a função álcool. A terminação da função álcool, né, a terminação do nome para o álcool é ol. Então, álcool termina em ol. Legal? O menor álcool possível é um álcool com um carbono. Qual que é o nome dele, então? Vamos lá, lembrando das regras de nomenclatura de compostos orgânicos. Um carbono, a gente usa o prefixo met. Aqui não tem outro carbono, então a gente usa a parte do meio do nome que seria a mais simples, como se fosse ligação simples entre carbonos, an. Então, metan. Isso é álcool, termina em ol. Metanol. Esse é o nome oficial. O nome usual seria álcool metílico. Tudo bem? O metanol ele pode ser utilizado como combustível. Ele tem a chama na região do ultravioleta. E ele é um composto tóxico também. Esse álcool ele era utilizado na Fórmula Indy, que é uma categoria de competição automobilística. Só que devido ao fato da chama dele estar na região do ultravioleta, que é invisível aos olhos, era difícil identificar incêndios no caso do acidente. Então ele foi substituído por outras formas de combustível. Legal? Vamos ver então mais alguns álcoois. Aqui. Próximo álcool seria um álcool com 2 átomos de carbono. Então, olha lá, 2 átomos de carbono. O prefixo utilizado é et. Ligação simples entre carbonos, an. Se é álcool, termina em ol. Etanol. Esse é o nome oficial. O etanol também pode ser chamado de álcool etílico, que é o nome usual. Então ele é um monoálcool devido à presença de um único grupo hidroxila e um monoálcool saturado, ligação simples entre carbonos. O etanol é o álcool comum, que a gente ouve falar todo dia. Ele é utilizado como combustível, obtido a partir da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Ele é o álcool presente nas bebidas alcoólicas, utilizadas com finalidade recreativa. Ele é produzido pela fermentação da sacarose. É utilizado também com a finalidade de limpeza, principalmente na limpeza do lar, por exemplo, na limpeza de laboratórios. E é o álcool comum. Então, etanol, álcool etílico. E para álcoois de cadeias maiores, vamos ver. Então aqui, se a gente tiver agora um álcool e o composto tem 3 carbonos. Então percebe que se eu tiver 3 carbonos na cadeia, eu tenho 2 posições possíveis para a hidroxila. Eu posso ter a hidroxila ligada no carbono saturado do meio da cadeia, ou eu posso ter a hidroxila ligada no carbono saturado da ponta da cadeia. E aí nessa ponta e nessa são equivalentes. Como a gente tem mais de uma possibilidade, a gente tem que numerar a cadeia indicando a posição da hidroxila, sempre tentando dar o menor número possível para ela. Então, por exemplo, eu vou começar numerando aqui, como a hidroxila está no carbono no meio, eu poderia numerar tanto da direita quanto da esquerda. Então, ó, 1, 2, 3. Então, esse composto, 3 carbonos, prop, somente ligação simples entre carbonos, an, indica a posição da hidroxila, propan 2, se é álcool, termina em ol. Propan 2, ol. Que antigamente era chamado de 2-propanol. Caso a hidroxila esteja no carbono da ponta, a gente coloca o 1 no próprio carbono da hidroxila, e aí fica 1, 2, 3. 3 átomos de carbono prop, somente ligação simples entre carbonos an, indica a posição da hidroxila, então o propan 1, ol. Legal? E aqui, se eu te der um álcool na estrutura do bond line, só representando as linhas de ligação, você consegue dar o nome dele? Consegue, né? Olha lá, C, 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 C. Então, a gente tem um total de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Eu tenho que dar o menor número possível para a hidroxila. Eu começo numerando do lado esquerdo. 1, 2, 3. 8 átomos de carbono oct. Somente ligação simples entre carbonos an. Indica a posição da hidroxila 3. E se é alcool, termina em ol. Octan 3-ol. Então, esses compostos são todos monoálcois, devido à presença de um único grupo hidroxila, e são todos saturados, porque só apresenta ligação simples entre átomos de carbono. Só que a gente pode ver algumas estruturas também mais difíceis. Olha lá. Então, assim, quando o composto apresentar ramificação ou insaturação, que é a presença de dupla ou tripla entre carbonos, vai existir uma prioridade de numeração para a cadeia. Quando a gente fala prioridade de numeração, quem tem maior prioridade deve receber o menor número no composto, né, para dar o nome. Então, a função tem uma prioridade maior que a insaturação, que tem uma prioridade maior que a ramificação. Certo? Então, por exemplo, essa cadeia que eu coloquei aqui. Eu já coloquei uma cadeia com 8 átomos de carbono, que é a cadeia principal. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pendurado nessa cadeia principal, eu coloquei uma ramificação com 2 átomos de carbono, que a gente chama de etil, e 2 ramificações com 1 átomo de carbono, que a gente chama de metil. E coloquei também o grupo hidroxila, caracterizando a função álcool aqui, hidroxila ligada em carbono saturado. Pode ver que eu nem representei os átomos de hidrogênio, eu estou simplificando a representação. Eu tenho que começar numerando dessa ponta, porque é a ponta mais próxima da função. Olha lá, a função ela tem a maior prioridade, então deve receber o menor número. Então fica, ó, 1, 2, 3, 4, tem um etil no carbono 4, 5, tem 2 metis no carbono 6. Então, para dar o nome, coloca as ramificações em ordem alfabética. Olha lá, 4 etil, 6,6 dimetil, 8 átomos de carbono oct, somente ligação simples entre carbonos an, e a hidroxila está no carbono 2, então octan 2-ol. Alcool termina em ol. Percebe? Sempre dando o menor número possível para a função. Se a gente tiver um composto cíclico, por exemplo, um álcool de 4 carbonos cíclico, nesse caso a gente sempre colocaria 1 aqui no OH, né? Então não precisa indicar esse número no nome, porque vai estar sempre no 1. Porque o composto é cíclico, vai começar sempre por aqui. Então, como ele é fechado, a gente põe o termo ciclo, 4 átomos de carbono but, só ligação simples entre carbonos an, e se é álcool, termina em ol. Então, ciclobutanol. Estão entendendo? Vamos ver mais alguns exemplos? Aí você fala para mim, professor, e se tiver insaturação na cadeia? Então tá aqui. Percebe que a insaturação não pode ser no carbono da hidroxila. Porque caso isso aconteça, não seria um álcool. Se a insaturação estiver no carbono da hidroxila e o composto não for aromático, recebe o nome de enol. Então, quando a hidroxila está ligada no carbono insaturado. Então, vamos lá. Eu pus aqui uma cadeia carbônica para gente. E pode ver que eu não representei os outros hidrogênios só para facilitar. Então, tem a insaturação aqui. Então, entre a função e a insaturação, quem tem prioridade é a função. Então, eu começo numerando da direita. 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono but. Indica a posição da dupla da insaturação com o menor número entre 3 e 4. 3. But trans. Se tem a dupla en, certo? Indica a posição da hidroxila 1. Ol. Então, but 3 en 1 ol. Esse é um monoálcool, só que é um monoálcool insaturado. Fala, professor, e se a gente tiver mais de uma hidroxila em carbonos diferentes? 2 hidroxilas no mesmo carbono não são estáveis. Então, nos poliálcois, que tem mais de uma hidroxila, sempre em carbonos diferentes. Então, numera aqui, ó, 1, 2. Esse seria o etan, hífen, 1,2 diol. Só que se a gente colocar etan e diol, fica consoante com consoante, né? Então, para a palavra ter um sentido, a gente coloca uma vogal de conexão. Então, fica etano 1,2 diol, que é o etanodiol, que é um diálcool.
Só aí, pode ter mais hidroxilas? Pode, vamos ver aqui, ó. 3 átomos de carbono aqui, ainda com 2 hidroxilas. Uma hidroxila em cada ponta. Número, ó, 1, 2, 3, é um diálcool. Então, 3 átomos de carbono prop. Só ligação simples entre carbonos an. Ficaria 1,3, é um diálcool diol. Ficaria consoante, consoante. Então a gente coloca uma vogal. Fica propano, 1,3 diol. E com 3 hidroxilas, número aqui, ó, 1, 2, 3. Seria propan, 1,2,3 triol. É um triálcool, 3 hidroxilas. Como ficaria propan? Aqui, consoante. E aqui consoante, a gente coloca uma vogal. Então fica propano, 1,2,3 triol. O propano 1,2,3 triol também é chamado de glicerina, ou glicerol, que é um álcool utilizado como umectante para massas e para bolos. Então, esses exemplos são de poliálcois, tem mais de uma hidroxila, e saturados. Então, tem uma tarefinha para você fazer, espero que tenha entendido. Até daqui a pouco.